E aí, pessoal, vamos mergulhar numa história de poder que, nossa, não se trata só de conquistar terras, mas de dominar corações e mentes. A gente vai desvendar hoje como a Igreja Católica acabou moldando o destino de um continente inteirinho. Pois é, essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para os impérios espanhol e português aqui nas Américas, a resposta não estava só nos canhões e nos exércitos. O verdadeiro poder estava em controlar aquilo que as pessoas acreditavam, lá no fundo da alma. Então, para a gente entender o que rolou aqui na América, a gente precisa dar um pulinho lá na Europa. Naquela época, a Igreja Católica estava passando por uma crise gigantesca que ameaçava todo o seu poder. Exato, a coisa estava feia para eles. A reforma protestante estava crescendo e tirando um monte de fiéis da igreja. E aí, qual foi a jogada de mestre deles? A contra-reforma. Basicamente, pensaram, ok, estamos perdendo aqui em casa, então vamos cruzar o oceano e conquistar um mundo novo de fiéis. E para essa missão de conquista, eles não mandaram qualquer um. Mandaram uma verdadeira tropa de elite, os jesuítas. Pensa num grupo super preparado, fundado em 1534, que era especialista em educação e em convencer as pessoas. Eles chegaram aqui no Brasil em 1549 com uma missão bem clara: construir a base do catolicismo no Novo Mundo. Mas olha só convencer não bastava. Para garantir que ninguém saísse da linha, a igreja precisava de uma ferramenta de controle, uma bem pesada. E é aí que entra em cena uma das instituições mais temidas da história, a Inquisição. É isso. O ponto principal aqui é que a Inquisição não era só sobre religião. Era uma instituição com um poder absurdo, com autoridade para investigar, julgar e punir a vida privada de qualquer pessoa. Ninguém escapava. E essa rede da Inquisição era gigante. Os alvos eram muitos. Judeus que tinham se convertido, chamados cristãos novos, viviam sob suspeita constante. Os povos indígenas que queriam manter suas tradições eram acusados de paganismo e a lista continua. Acusações de feitiçaria, blasfêmia. Basicamente, qualquer um que não se encaixasse perfeitamente no modelo católico da colônia podia virar um alvo. E o pior de tudo, a punição não era algo secreto feito entre quatro paredes. Pelo contrário, era um espetáculo público, aterrorizante, chamado auto de fé. A ideia era usar o sofrimento dos condenados para meter medo em todo mundo e deixar bem claro, é melhor ninguém mais desafiar a igreja. Falando em modelos de controle, o Império Espanhol foi, digamos que eles levaram a organização a outro nível. Eles criaram um sistema super bem estruturado para impor a Inquisição nas suas colônias aqui na América. Exatamente. A Espanha montou uma verdadeira infraestrutura do medo. Eles instalaram tribunais permanentes em lugares estratégicos. Um em Lima, no Peru, para vigiar toda a América do Sul, outro na Cidade do México, de olho na América Central, e mais um em Cartagena, na Colômbia, controlando o Caribe. Era uma rede de poder que cobriu o império todo. Já aqui no Brasil, que era de Portugal, a coisa funcionava de um jeito um pouco diferente, o que não quer dizer que o impacto era menor, muito pelo contrário. Olha que interessante essa comparação. São duas estratégias diferentes para chegar no mesmo lugar, né? A Espanha instalou os tribunais aqui marcando presença constante. Já Portugal preferiu um controle à distância. Não tinha tribunal fixo aqui, mas a ameaça era constante e talvez até mais assustadora por ser imprevisível. Pois é, imagina viver assim. Mesmo sem um prédio da Inquisição na sua cidade, a qualquer momento podia chegar um visitador de Portugal, um investigador oficial com poder total para caçar qualquer um que fosse considerado uma ameaça à fé. Ninguém estava seguro. Nunca. E esse poder chegava em todo lugar. Esse caso, que ficou conhecido como das Bruxas Paulistas, é um exemplo perfeito. Uma briga de vizinhos, uma acusação de feitiçaria e, de repente, vira um caso oficial da Inquisição. Mostra como o medo e o controle entravam na vida cotidiana das pessoas. Tá, mas e aí? Qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o verdadeiro custo humano desse controle todo? O impacto, gente, foi muito, mas muito além dos julgamentos em si. Deixou cicatrizes profundas. Com certeza. O principal legado foi um ambiente de medo constante. Além disso, culturas inteiras, tanto dos povos nativos quanto dos africanos trazidos para cá, foram brutalmente reprimidas. E claro, a igreja se consolidou como a instituição mais poderosa da vida colonial, moldando o que as pessoas pensavam, faziam e sentiam. E esse sistema de controle não ficava só aqui. Ele criava uma teia que conectava continentes, Europa, África e Américas, todas amarradas por esse sistema de fé, poder e, claro, perseguição. A história de uma mulher chamada Páscoa Vieira mostra isso de um jeito muito forte. A história da Páscoa é de arrepiar. Pensa só,
Ela era uma mulher africana, escravizada, que foi trazida à força para o Brasil. E anos depois, a autoridade da Inquisição cruzou o Oceano Atlântico só para controlar a vida pessoal dela, o casamento. Ela foi acusada de bigamia, ou seja, de estar casada com 2 pessoas ao mesmo tempo, o que era um crime gravíssimo para a igreja. Olha essa jornada, que coisa brutal. Ela é tirada da terra dela, Angola, na África. É levada como escravizada para o Brasil, na América. E de lá é enviada para Portugal, na Europa, só para ser julgada e punida por um poder que estava a milhares de quilômetros de distância. E o destino final dela? Ninguém sabe. É uma história que mostra a dimensão global e desumana desse sistema. No fim das contas, a história da Inquisição faz a gente se perguntar: o que acontece quando um único grupo tem o poder de dizer qual é o jeito certo de viver e de acreditar? E mais importante, qual é o legado que isso deixa para sociedades, mesmo séculos depois? Fica aí a reflexão.